Então houve um fenômeno para o qual tento hoje encontrar uma explicação. A lâmpada do poste que do alto iluminava a escadaria se apagou de súbito. Pouco a pouco aquele homem se fundia ao muro, ou então a chuva, de tanto cair sobre ele, apagava-o, como a água dilui uma pintura que não teve tempo de se fixar. Eu li Flores da Ruína. Flores da Ruína foi escrito por Patrick Modiano e publicado na França em 1991. Nesse livro nós temos um narrador que caminha pelas ruas de Paris e que vai se lembrando de fatos da sua vida, né? Como se essa caminhada reavivasse a sua memória, redescobrisse um passado que de alguma forma foi esquecido. E dentre essas lembranças está a recordação de um crime. Em 1933, na capital francesa, um casal se suicidou por razões misteriosas. Existem vários pontos dessa obra que são autobiográficos. Então, o escritor e o narrador possuem um irmão com o mesmo nome, né? Um pai com a mesma origem. Eu li uma entrevista que o Modiano deu ao Le Figaro em 1996, em que ele classificou a sua obra como uma autobiografia inconsciente e sem clareza. E eu achei uma definição perfeita, porque nós temos realmente aqui todos esses elementos biográficos, mas os limites entre o que é real e o que é imaginado são muito tênues. É um livro super nebuloso, mesmo se tratando de uma autoficção, né, que já é um gênero ambíguo por natureza. Nós temos então esse personagem, né, que vai caminhando pelas ruas de Paris, só que Paris não é simplesmente cenário, né? A sua geografia, os lugares que vão sendo visitados vão determinar o que vai ser lembrado. Só que nem todas essas recordações elas são reais e nem todas as memórias pertencem ao narrador. A fantasia, né, o sonho, contagia a realidade, como nos diz o narrador dessa história. E o sonho, ele é passageiro, ele é diáfano, ele desaparece na água da chuva, retorna para o vazio imediatamente depois de ser sonhado. O sonho aqui é a suspensão do tempo, mas a morte também é, e nós vamos ter durante todo o texto várias menções à morte. O personagem, ele pisa em folhas secas, né, folhas mortas, ele vê torres e imagina que essas torres estão de luto, ele lembra de pessoas do seu passado como fantasmas. A morte é o passado. Em algum momento durante a leitura eu pensei que existia alguma nostalgia, né, nessas recordações, mas eu acho que essa impressão é falsa, porque a morte é o passado. Existe sempre algo de muito sinistro, né, perturbador nas nossas memórias. O texto do Modiano é super fragmentado, tem vários saltos no tempo. A gente está na década de 1930 e de repente a gente está na década de 60, assim, num estalar de dedos. E nós temos também muitas menções a episódios históricos, né? A Segunda Grande Guerra, a independência da Argélia, o movimento de maio de 68. E todas as referências elas vão sendo simplesmente jogadas no texto, né? O autor ele não se detém, ele não se preocupa em explicar nenhuma dessas referências. É um texto que exige muita atenção, assim. O Modiano é um autor que ele muito constantemente escreve sobre um período bem específico da história francesa, que é o período da ocupação nazista na França. E esse período é uma espécie de tabu por lá, ninguém fala a respeito, né? E o Modiano está interessado justamente nisso, né? Por que as pessoas não falam? Ele quer discutir, compreender justamente esse momento. Ele recebeu o Prêmio Nobel, né, em 2014 e no seu discurso de agradecimento ele disse que um escritor é marcado de forma indelével pela sua data de nascimento e pelo seu tempo. Eu muito concordo com isso. Assim, eu acho que a gente não consegue se refugiar em uma torre de marfim, a gente vai ser influenciado pela nossa época. É um escritor muito interessante, ele tem uma origem judaica, né, apesar de ser um escritor francês, e eu fiquei muito fascinada por esse livro. É um livro diferente, é recomendado para pessoas que gostam de uma leitura um pouco diferente, é muito labiríntico. Eu acho que ele é sim um retrato de uma época, né? Dessa época que o Modiano gosta de retratar, mas ele é uma literatura muito de atmosfera, né? De sensações. Então eu acho que você tem que gostar um pouco de poesia para curtir essa leitura.
Eu marquei muitas frases, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu bati meu recorde aqui de post-it. Então foi um livro que me marcou demais e eu recomendo para vocês de todo o coração. Se vocês já leram Modiano, me contem como é que foi. Eu tô super empolgada com esse livro, então conversem comigo. Grande beijo e até a próxima!